Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre Sorensen, vou ser o host de vocês aqui nesse podcast do Instituto Liderança e Liberdade. E comigo aqui hoje está o Robert Borba e o Vanderlei Borges, os dois são diretores dessa gestão do Instituto desse ano, Robert em Informação, Vanderlei no Financeiro, e o Vanderlei é também o próximo presidente do Instituto na gestão do ano que vem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a você, nosso espectador, e ao nosso parceiro, Catarina House, que é quem está providenciando, quem está permitindo que esse podcast aconteça. Então, Catarina House, muito obrigado. O contato deles estará aqui na descrição do vídeo. E você também que está assistindo, aproveita para dar uma forcinha para a gente, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com seus amigos, que eles vão gostar de saber o que é o Instituto, o que ele faz aqui em Joinville, aqui no norte de Santa Catarina. E hoje é o que a gente vai explorar um pouquinho mais. Hoje a gente vai fazer esse evento um pouco mais interno aqui nosso. E nos próximos podcasts, nos próximos episódios, a ideia é que a gente sempre traga algum palestrante, algum convidado de fora para falar sobre os temas que eles sejam experts, que é mais ou menos o que a gente faz na formação ali do Instituto, mas que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes daqui em diante. Robert, conta pra gente o que é esse Instituto, o que é essa formação. Vanderlei, conta pra gente o que é a nossa história, o que a gente já fez. Por que liderança e liberdade? Vamos começar por aí. Tá, acho que pra gente entender um pouco de informação, acho que nada mais justo contar a nossa história, né? Porque a gente nasceu, né? Então eu passo a bola realmente pro Vanderlei e depois eu entro. Bom, o Instituto ele nasceu em 2022, né? Final de 2022, mas internamente, dentro das mentes dos idealizadores, nasceu muitos anos antes. Nasceu da minha parte, junto com o Alexandre e junto com o Marcos. A gente iniciou uma autorreflexão, uma inquietude sobre a liderança dentro das instituições. Então a gente começou a refletir, se questionar e se isso estava contento daquilo que a gente acredita ser adequado. E percebemos que a gente precisava fazer alguma coisa. E isso nos trouxe para a realidade que a gente só consegue fazer alguma coisa partindo da gente mesmo. Sim. Então eu iniciei uma autorreflexão lá uns 10 anos atrás de quem que seriam os próximos grandes empresários da região, quem que seriam os grandes gestores. Se eu tivesse recursos infinitos para abrir negócios, quem que seriam meus sócios? Quem seriam meus gestores? E a resposta foi frustrante, porque mesmo tendo os recursos, talvez eu não teria gente. Então isso acabou me gerando uma autorreflexão e um início de se desenvolver. E acredito que isso deve ter acontecido a mesma coisa com o Alexandre e com o Marcos também. Então a gente buscou nesse autodesenvolvimento. Eu cheguei no IFL de Santa Catarina, o Alexandre do IFL de São Paulo e o Marcos do ILA do Espírito Santo. E acabamos se encontrando em Joinville, iniciamos o movimento aí em final de 22, com os eventos, começamos a organizar e nasceu aí o movimento no caso na época era o IFL Joinville, e depois, com a particularidade local, a gente migrou para Instituto Liderança e Liberdade. E por que liderança e liberdade? A gente não consegue ter uma liberdade sem ter liderança e uma liderança sem liberdade. A gente acredita que o processo de liberdade e liderança eles estão juntos. Então a gente acredita que a gente precisa desenvolver líderes melhores. E líderes melhores são aqueles capazes de formar outros líderes melhores, capacitados a formar outros líderes melhores. Essa é a ideia e o cerne central do Instituto. E aí o Instituto, né, tudo isso que o Vanderlei bem citou, nós somos pautados em 3 grandes pilares, né? Porque assim como nós queremos formar líderes melhores, mas formar no quê? Né? Essa é a grande questão. Você pode formar líderes melhores em várias coisas. Isso. E nós temos 3 grandes pilares. O primeiro dele é o liberalismo econômico. O segundo seria o desenvolvimento pessoal. E o terceiro é o empreendedorismo. Então, dentro dessa trilha que a gente chama, né, desse ciclo de formação que nós realmente chamamos, oficialmente chamamos, a pessoa, o associado, ele vai trilhando. E como que seriam essas trilhas, né? Você tem 5 estágios, a pessoa ela entra como convidada, passa 45 dias nesse processo, depois ela vai para Prospect, depois ela vai para associado 1, 2, até chegar no associado sênior, né? Esse tempo de duração, ele é muito fluido de acordo com cada pessoa. A gente estruturou um novo ciclo de formação esse ano até para ser dinâmico. Então, ele é para ser voltado a uma média de mais ou menos 3 anos.
Eu vou deixar claro que nós não somos uma escola, isso é bom bem deixar claro, né? Nós não temos nenhum professor lá que vai passar matéria. Como bem o Vanderlei falou, nós somos indivíduos que começam por nós, né? A gente começa pelo indivíduo a sua trajetória. E de acordo com essa trilha, o que ele tem que fazer? Basicamente, ele vai ler os livros que nós vamos sugerir. Ele tem mais de 150 livros que ele pode ler na sua totalidade, na real, do Instituto, né? Ele vai ler os livros, vai fazer as resenhas. Ele tem que ter presença mínima, de 75%. E tem eventos internos que ele vai compartilhando conosco. Quais seriam esses eventos internos, né? A pessoa pode ser uma mediadora, que basicamente ela vai mediar palestras dos palestrantes que vêm até nós. Ela participa de podcasts, né? Esse aqui é o nosso primeiro, mas a ideia é que sempre possamos trazer associados aqui para ele poder ter essa desenvoltura. Ela tem o Lidera Talks, que é um espaço que nós deixamos para cerca de 4 a 5 associados por noite, né? Por evento. Ele tem mais ou menos ali uns 5 a 10 minutos, onde ele vai contar um pouco da sua expertise, seja no âmbito social, profissional, familiar, enfim, o que ele achar interessante. E nesse Lidera Talks ele vai treinar tempo de fala, ele vai treinar oratória, ele vai treinar posição corporal, enfim, ele vai treinar várias outras questões. Temos o Júri Simulado, onde nós dividimos os associados em 2 duplas, e nós escolhemos um tema, e temas polêmicos, né, como República e Monarquia, como Bolsa Família, como pena de morte. E basicamente uma dupla ela tem que defender o argumento e a outra ela tem que ser contra aquele argumento. Mesmo que ela individualmente ela possa ter uma opinião contrária, né? Então, e temos vários outros desafios que nós temos. Eu recomendo até perguntar para qualquer outro associado quais são eles em detalhes, que tenho certeza que eles vão poder responder. Está no nosso site também. Está no nosso site, lá você vai ter todas as informações. Mas essa é mais ou menos a estrutura da formação. Entendi. E você comentou que o Instituto é liberal, ele defende aí o empreendedorismo também, o desenvolvimento pessoal. Conta pra gente, então, quem são esses convidados, quem são esses palestrantes, se eles precisam ser necessariamente liberais ou se, por exemplo, Nicolás Maduro estiver passando por Joinville, se ele não pode vir bater um papo também com os associados. Como que funciona? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu confesso que tem pessoas dentro do nosso instituto que têm uma opinião até diferente da minha, mas eu, como bom liberal, entendo que o contraditório é legal. E eu acho que seria o contraditório, ele é interessante porque você treina a sua posição como indivíduo. Se você realmente está enraizado, as raízes do liberalismo estão enraizadas em você. Isso é perigoso, não vou negar, é perigoso sim, mas eu acho que se nós queremos formar líderes melhores, a gente precisa botar essas pessoas nesses âmbitos. Então, respondendo a você, qualquer pessoa pode participar. Queremos sim que venham pessoas com pensamento político e filosófico diferente do nosso, para que nós possamos entrar nesse contraditório. E elas são pessoas que são locais, são da nossa sociedade joinvilense, em sua grande maioria, mas nós temos o desafio de trazer pelo menos 10 pessoas nacionais para falar conosco. E esse ano a gente teve diversos, né? A gente teve o Thiago Reis, que palestrou para a gente, foi um momento muito legal, porque a gente pega uma pessoa como essa e durante 1h30 são somente nós, os associados, e ele. A gente vai debatendo. Então, nós temos pessoas internacionais também. Esse ano nós temos o desafio de trazer 2, já trouxemos um, né? E você treina a sua comunicação, você treina o seu inglês ou a sua outra língua que for necessária. E são pessoas, basicamente, que elas transmitem o seu conhecimento, né? Naquilo que as levou a ter esse cargo de liderança. Muito bom. Eu vi até pelas redes sociais, também acompanhando o Instituto bastante de perto, nem todos os convidados são necessariamente executivos ou de alguma forma assim, até pela natureza do que você comentou da formação ali do Instituto. Vocês já trouxeram professores, já trouxeram ali intelectuais da área. Como que é essa participação desse tipo de palestrante dentro do Instituto? A gente entende, assim, eu pego muito gancho do que o Vanderlei falou lá no início do nosso podcast, da nossa entrevista. A gente entende que o indivíduo ele tem poder por si próprio, né? Essa é uma das raízes do liberalismo até. Então, ele é líder nato. Você pode talvez não aceitar isso ou entender isso, mas você é líder nato das suas ações. Então, qualquer pessoa, mesmo ela não estando num cargo executivo,
só o fato dela ser um indivíduo, ela tem a liderança sobre suas atitudes. Então, você estar num cargo, como quem você falou, como professor, naquele ambiente onde ele se encontra, ele é um líder, né? Ele se faz como poder naquele momento, né? Como pessoa que tenha esse impacto de liderança. Então, a gente traz pessoas que realmente façam esse engajamento, que realmente exercem o papel de liderança. E não necessariamente que tenham tido sucesso na sua plenitude, né? Eu não sei quem que falou isso no passado, eu levei 30 anos para fazer sucesso da noite pro dia, não me recordo quem falou essa frase, e é essa a ideia, a gente trazer empresários, executivos, líderes, gestores, para contar não somente as vitórias, né? Contar os percalços, né? Sim. Porque qual é a ideia das palestras, né? Não é só ter uma palestra em si, é trazer a pessoa estar conosco durante 1 hora, 1 hora e meia, e a gente aprender na prática com quem teve sucesso, com quem fez na prática. E isso faz com que os erros tenham um valor muito grandioso, né? Sim. Às vezes a gente acaba pensando que é tudo sucesso, mas não. Teve vários somatórios de erros que contribuíram para que tivesse tido sucesso. E às vezes a gente acaba se limitando, né? Não querendo errar, e o erro faz parte do desenvolvimento. Eu particularmente, eu não posso talvez nem falar como instituto, não tenho esse poder, mas falando como o Robert mesmo, quando vem um palestrante, uma das perguntas que eu sempre tento fazer em mim, e elaborar para ele, é claro, é como que foi seu processo de errar? E como que você se saiu nisso? Porque eu aprendo, é assim que você vai aprendendo, né? É assim que você vai se desafiando, né? Então, que bem o Vanderlei falou, a questão do empreendedorismo, né? Muitas pessoas pensam que empreender é você criar uma startup nova, é você criar uma empresa nova. Cara, você pode empreender na empresa que você está, naquela empresa familiar onde você está. Então, talvez tirar um pouco essa cultura que nós temos, sabe? De ser tudo muito engessado, né? Dar a liberdade para o indivíduo. Entendi. Se a gente fala de liderança e fala de liberalismo, parece quase que natural que acabe em algum momento tocando na política, né? A gente está falando da liderança da sociedade com uma pauta que também é muito presente aí nas discussões políticas Brasil afora. Qual que é a relação do Instituto com a política? Bom, o Instituto ele é apartidário, tá? Ele não tem vínculo, não tem ligação nenhuma com nenhum partido político. Entretanto, ele não é apolítico. A gente entende que a política faz parte do desenvolvimento, a gente exerce esse desenvolvimento intelectual de saber discernir com nossos pensamentos individuais, mas a gente não é partidário. A gente sabe que tem vários associados que participam do partido A, partido B, mas ninguém lá fica enaltecendo o partido, indo com camiseta. Várias pessoas nem sabem que algumas pessoas participam desse partido A ou do B, mas a ideia é justamente exercer esse pensamento crítico do pensamento político. O que seria a questão política, né? É fazer a sua liderança, o seu envolto, quem está em volta da gente, fazer alguma coisa melhor para com todos. Sim. Isso é dentro das instituições privadas, públicas, governamentais ou não, né? É bom frisar isso, né? Eu vou repetir até a frase do Vanderlei, porque assim, nós somos apartidários, mas nós não somos apolíticos. Isso. E não sei se você sabe, espectador, mas não existe apolítico. Não existe essa neutralidade. O fato de você não gostar de política, de não debater política, já te torna um ator político. E muito provavelmente, desculpa te falar isso, mas você pode estar sendo influenciado. Então por isso que é importante o que o Instituto faz, né? Nós debatemos sim política, nós trazemos alguns políticos até para falar conosco, mas sempre com esse âmbito que o Vanderlei bem citou, de tentar extrair dele quais foram as suas vitórias, as suas derrotas, como foi a sua trajetória e é claro, tentar aprender o máximo possível. E às vezes até do espectro contrário do que a gente pensa, certeza, né? Com certeza. A gente já tivemos várias situações de a gente trazer palestrantes que vão falar sobre um tema sensível de algo que a gente é totalmente contrário. Porque a gente precisa entender e ter uma empatia para com o outro lado também, né? O outro lado não está pensando daquela forma por algum motivo. A gente precisa entender o motivo disso, né? Ninguém
ninguém se abstém completamente da política, né? Inclusive o ato de você se abster também é uma decisão política, que você vai ter que conviver com a consequência dela, né? Muito legal. E você comentou de bastante coisa que já foi feita no Instituto, alguns dos palestrantes que já vieram. E quais são os planos do Instituto daqui para frente? O que o Instituto gostaria de fazer e como ele quer impactar essa sociedade, começando, obviamente, por Joinville, daqui para frente? Quais são os planos para o Instituto no futuro? Eu acho que assim, a gente sempre tem um viés assim, de tentar devolver para a sociedade o que nós transmitimos, o que nós vemos aprendendo, né? E uma das coisas que a gente quer tentar fazer, o podcast não deixa de ser uma maneira de você devolver isso para a sociedade, mas nós temos alguns desafios, só que isso aí eu vou deixar para o próximo presidente falar, porque é ele que vai liderar isso, né? Então ele que vai estar mais à frente disso. A gente pensando de forma estratégica, não somente na minha gestão, e pensando lá para o futuro, os próximos, 5, 10, 15 anos, o que a gente espera do futuro do Instituto é aquilo que nos motivou a criar ele. É enxergar o Instituto e ver saindo grandes empresários, saindo grandes líderes, grandes gestores. E por que não políticos? Não é essa a intenção, não é a nossa intenção formar política. Até me questionaram, me perguntaram num determinado evento, uma pessoa me perguntou, vocês são um grupo que está com pretensões políticas, né? Fizeram essa pergunta no meio empresarial. Eu falei, não é essa a nossa intenção. Nós queremos sim formar os grandes empresários do futuro. Mas se sair políticos aqui, ótimo, tá bom. Mas o que a gente quer é que tenham... Cadê os futuros fundadores do Tupi da vida? Sim. De uma Embraco, de uma Consul, de uma DataSul? Onde que estão esses caras hoje? E será que esses caras estão no meio da gente? Será que a gente não pode conduzir e formar isso? Dar um direcionamento? Essa é a ideia. A gente gostaria muito que o Instituto Liderança e Liberdade fosse lá no futuro um celeiro de grandes empresários impactando na economia local, como Joinville é forte, e não somente local, como no estado e do Brasil. A economia de Joinville é pujante, né? A gente sabe disso. E tem algumas práticas assim, que a gente pensa em colocar realmente em vigor. Talvez uma delas seja o fato da gente estar no nosso plano, estar no nosso escopo, mas depende não somente da gente, depende de algumas outras instituições, depende de algumas outras pessoas. Nós podemos trazer aulas para as nossas escolas, ou algumas instituições de ensino, melhor dizendo, né? Aulas de educação financeira, para a pessoa entender qual é o poder do dinheiro, entender o que ele faz com a sua vida. Nós entendemos que o dinheiro é uma ferramenta para trazer mais liberdade ao indivíduo, né? Isso é só uma das pinceladas. De empreendedorismo, tem várias coisas. Empreendedorismo, né? Então, atuar nesse âmbito mais social, digamos assim. E temos outras mais, né? Mas aí acho que vamos deixar na surpresa, né, presidente? São todas atividades e ferramentas que venham a contribuir com o processo de formação. Então, dentro do processo de formação, nós temos lá um bloco chamado projetos teóricos e projetos práticos. E aí, dentro desses dois blocos que já estão bem definidos, sim, a gente pode ir encaixando treinamentos e levar ensino e educação financeira para jovens, levar ensino e educação no empreendedorismo, enfim, advocacy. Tem várias outras atividades que a gente pode vir a trabalhar em cima desses dois blocos, práticos e teóricos. Sim. Falando nisso, eu sei que o Robert está bastante empolgado, bastante entusiasmado com o projeto que nasceu no Instituto nesse ano e até vai em linha com o que o Vanderlei comentou, né? Ele comentou ali pelo menos 4 grandes empresas nascidas aqui em Joinville, mas acho que a questão vale também para o nível brasileiro, né? A gente costuma olhar para a história como uma coisa que está no passado e às vezes a gente esquece que a gente está vivendo a história também. E aí essa provocação acho que também é interessante. Mas conta pra gente, Robert, o que é esse projeto, o que é esse resgate da história de Joinville que vocês estão fazendo? A gente estava, para o pessoal entender, tem até uma associada nossa que está aqui nos nossos bastidores, a Tati. Eu agradeço a presença, Tati. Mas a gente estava debatendo até antes do podcast começar sobre você entender quem você é. Porque para onde você querer ser um bom líder, formar bons líderes pensando no futuro, né? Acho que nada mais justo do que você entender quem você é, como foi seu passado.
como nós somos um instituto, somos uma pessoa jurídica, né? Então, e temos nascimento em Joinville, Santa Catarina, o instituto está com uma ideia, com um projeto já em prática, de nós escrevermos um livro. Então, nós, enfim, juntamos alguns associados que se disporam a escrever conosco, né? Somos de cerca de 7 a 8 pessoas, mais ou menos, capitaneado pela Dani, ela que está gerenciando esse projeto. E, basicamente, a gente vai contar a história de Joinville. Pouco se sabe da história de Joinville, tem até um material ou outro, mas realmente um pouco difícil de você encontrar a história verdadeira de Joinville. E a ideia é nós escrevermos esse projeto, escrever esse livro, com a ideia de se publicar até o ano que vem, até o ano de 2025, por fora de 2025, se assim for possível, tomara que seja. Mas a ideia é a gente, assim, os primeiros capítulos a gente vai contar como que era o mundo naquela época, então a gente vai contar um pouco sobre geopolítica da Europa, porque foi de onde os nossos imigrantes vieram, né? Vai contar um pouco de como que era o mundo naquela época. E depois a gente vai trazer alguns personagens que foram importantes para a fundação de Joinville em cada século de sua história. Então a gente vai contar, sejam eles homens ou mulheres, sejam eles liberais ou não liberais, sejam eles políticos ou não políticos, pessoas que realmente ajudaram a criar Joinville, né? Então, esse vai ser alguns dos capítulos também falando sobre esses personagens específicos. E também a gente vai contar como que está Joinville hoje. Uma visão nossa, né? Uma visão do Instituto nosso. E a ideia é que a gente possa pegar esse livro e devolver para a sociedade, né? Ó, escrevemos esse livro, nós fizemos uma pesquisa séria, uma pesquisa realmente de relevância. E tá aqui o nosso projeto social, tá aqui o nosso projeto de instituto também. O principal papel desse livro, na realidade, vai ser resgatar e honrar os nossos antepassados, os antepassados da cidade, e enaltecer e resgatar os heróis de Joinville. Isso mesmo. Né? Que tem histórias de Joinville, enfim, tem vários conteúdos sobre a história, mas a gente gostaria de ter um olhar, uma ótica com quem são os heróis de Joinville. Quem foram as pessoas que em um determinado momento tomaram alguma decisão individual e fizeram com que o rumo mudasse para que nós estarmos hoje do jeito que nós estamos. Joinville está do jeito que está. Alguém teve que tomar uma decisão lá atrás, e às vezes decisões difíceis, né? Então a gente gostaria, esse livro tem esse objetivo, né? De resgatar os heróis de Joinville. E não tem como você falar de futuro que iniciante se você não souber de onde você veio. Exato. Então como é que você pode prospectar os próximos 100, 150 anos de Joinville se você não sabe nem como ela chegou até aqui, né? Joinville, a gente está falando uma cidade que é relativamente nova, né? Ela é do Segundo Império ali, que é a maior cidade de Santa Catarina, em população, e disputa o PIB ali com Itajaí, dependendo do ano, mas é uma cidade gigantesca, tem um crescimento muito rápido, né? É uma das 3 do sul do país. Sim, só fica acho que atrás de Porto Alegre e Curitiba. Muito bom. E você comentou que o livro, os associados são quem vão escrever esse livro. Como que é a atuação dos associados dentro do Instituto? Como que é a vida de um associado assim que ele chega lá e é aprovado no processo seletivo? Boa. Até falando do processo seletivo, nós temos 2 processos seletivos por ano, né? E eles são sempre iniciados nos eventos abertos que nós temos. Um é em abril e o outro é em setembro, que é com o fórum que nós realizamos. Depois a gente até pode entrar melhor nesse assunto, se quiser. Mas eles fazem parte do processo seletivo, eles entram. E o Vanderlei tem uma frase, e eu tomo essa frase dele. Estou fazendo um plágio, Vanderlei. Só não vai me processar, hein? Sou campeão das minhas frases. Mas a gente faz, ele usa uma frase que eu gostei bastante, foi muito inteligente, que é: o Instituto ele devolve para você na mesma quantidade que você se entrega para o Instituto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais você realmente participar de podcasts, de fazer suas resenhas, de mediar, de participar de ideia talks, enfim, participar do Instituto, do dia a dia do Instituto, mais e mais você vai aprender. Estar aqui é um aprendizado, né? Então, basicamente, a pessoa lá entra como convidada, ela tem 45 dias para permanecer nesse ciclo, e ela tem algumas dinâmicas. Ela vai ter que ler 2 livros. O primeiro é o 6 Lições, do Ludwig von Mises, e o outro, ela está entre 3 livros, que ela pode escolher, é opcional, mas dentro desses 3 livros. E ela vai ler esses 2 livros e ela vai fazer resenha. E por que isso, né? Para você balizar
todo mundo ter pelo menos um nível básico do que seria liberalismo, do que seria empreendedorismo, enfim, para você balizar e depois ela vai trilhando. A pessoa saber se é aderente aos nossos valores. Né? Justamente. Nós somos realmente liberais, então ela tem que ter a liberdade de querer continuar conosco ou não. Né? Uma coisa que é importante deixar claro, né, algumas pessoas confundem. Né? Ser liberal e estar dentro do liberalismo não quer dizer que é uma bagunça. Não é isso. Sim. Né? Você é livre para estar ali ou não. Uma vez decidido estar, tem regras, né? Então são coisas que nós temos o nosso regimento interno, tem o estatuto, tem todo o trabalho. Temos conselho, né? Temos conselho de administração. Só corrigindo, a frase não é minha, não sei de quem que é, mas eu uso ela. Não é sua? Não é minha. Alguém falou e eu usei ela com mas é isso, então assim, a pessoa, das atividades que eu mais gosto, como associado, não estou nem falando como diretor, mas como associado mesmo, que eu acho que todos os associados deveriam fazer mais, e que não conta para o nosso ranking de classificação, é você fazer perguntas para os palestrantes. Eu acho que, assim, e vocês estão aqui, talvez vocês podem falar melhor do que eu acho que eu sou a pessoa que mais faz pergunta de todos esses 2 anos. Não deve ter, sei lá, uma ou outra, parece que eu não fiz pergunta. Porque realmente é assim que eu aprendo. Fazendo pergunta, eu elaboro a pergunta para o palestrante, eu quero que ele se sinta desafiado a responder a minha pergunta, porque eu quero que ele lembre de mim. Eu quero que ele fale, poxa, lá no Instituto Liderança e Liberdade tinha um rapaz que ele fez uma pergunta interessante, e eu acho que é assim que você cresce. E já consegui contatos até, e mantenho contatos com alguns palestrantes, por isso, por ser lembrado dessa maneira. Então, realmente, assim, como você vai trabalhar nesse sistema de informação é individual, é dinâmico, é fluido, mas se eu pudesse dar uma dica para os associados façam perguntas. Uma coisa que é importante, não sei se é o momento, mas algumas pessoas acabam vindo no processo seletivo, né, a gente participa das entrevistas, achando que é um clube do livro, não é. Achando que é um clube da palestra, não é. Que é um lugar, uma confraria de network, não é. Então isso acaba às vezes até frustrando. Você até pode fazer, né? Mas é uma consequência. Uma consequência, não é o core do estudo. Exato. Né? Network, rede de contato, rede de relacionamento. É o relacionamento que vai acabar acontecendo. Exatamente. Então isso é orgânico. Tá? Isso é orgânico. E às vezes algumas pessoas acabam confundindo isso, né? Mas tendo a noção que não é dessa forma e tem um processo, né? O que acontece lá nas segundas-feiras, nos nossos eventos, eu até acredito que seja 5% do processo de aprendizado. Sim. Porque o restante estando fora das segundas-feiras, pensando nas perguntas, pesquisando sobre o livro, pesquisando, se preparando para as outras atividades, participando da gestão. Enfim, são tantas atividades que acabam formando que é essa jornada de entrelaçamento de atividades orgânicas que não são obrigatórias, que não estão na regra de todo mundo fazer, que é o que realmente dá a robustez da formação. Então, um conselho que eu dou a todos os associados, ou quem pretende entrar, sejam engajados, participem, porque é essa participação que acaba criando esse desenvolvimento que a gente acaba não imaginando. Eu falo por mim mesmo, eu aprendi coisas em determinados momentos lá que não era isso que eu imaginava e me trouxe muito bons resultados. Certo. O Robert comentou ali do livro do Mises e o Vanderlei comentou ali essa parte de alinhamento cultural. A gente já falou aqui que o Instituto ele é liberal, mas queria que a gente aprofundasse um pouco mais sobre o que é esse liberal que o Instituto defende, o que quer dizer esse liberal. Porque hoje, se você perguntar para um americano se ele é liberal, ele vai achar que está falando de um progressista, de uma visão um pouco mais no espectro da esquerda e na política. E aqui, meio que é um termo que é muito usado, ele é muito demandado por diversos grupos aí sociais. Queria que vocês explicassem para a gente um pouco melhor o que é o liberal, o que é esse liberalismo que o Instituto defende. Bom, existem até algumas características do liberalismo que, dentro do âmbito liberal, algumas pessoas elas até colocam alguns itens a mais ou a menos. Mas, de maneira clássica e de maneira assim, onde as pessoas realmente concordam com esses 3 atos, né? Isso é indiscutível. Uma pessoa liberal, ela é uma pessoa que ela defende, primeiro, a vida. Nós temos o direito de existir, nós temos o direito à vida.
eu não tenho direito de ir contra a sua vida e você não tem direito a ir contra a minha vida. Então, direito à vida. Principal patrimônio, principal... E de tudo que isso envolve o significado de vida, né? Então, primeiro, o direito à vida, nós somos o direito à liberdade. Você tem a liberdade de falar o que você quiser, de ir aonde você quiser, de fazer o que você quiser. E aí lembra o que o Vanderlei falou, sempre dentro das regras, né? Você não pode querer... então eu quero ir contra a sua vida. Lembra que eu falei? Sempre pautado por esses três, né? Então, primeiro, direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. Então, eu não tenho direito de pegar esse teu relógio. É teu relógio. Você não tem direito de pegar o meu celular. Então, basicamente, tem alguns liberais que eles colocam algumas outras características, mas assim, a gente deixa aberto para cada associado definir realmente o que ele vai tomar para si, mas seriam esses três. O liberalismo seria, então, resumindo, né? Direito à vida, direito à propriedade privada e direito à liberdade. Você é livre, no caso. Entendi. E aí você tem um espectro, então, que vai ali, e que imagino que se reflita também nos associados, desde um conservador, mas que defenda esses princípios, até um anarcocapitalista. Sim. Tudo isso é comportado dentro do Instituto Liderança e Liberdade. Nós temos pessoas conservadoras liberais no nosso grupo, e nós temos pessoas libertárias, né? O anarcocapitalista, nós temos sim lá. Só que ambas conversam, e debatem, e discordam entre si, mas sempre no respeito, né? Então, eu até gosto de pensar que eu sempre gostei muito de ler, e eu não sabia muito bem o que seria esse liberalismo, não tinha muito bem definido isso na minha vida, até realmente entrar para o Instituto, e eu estou saindo agora do Instituto como um dos primeiros formados, né? E eu digo que o Instituto trouxe para mim foi isso, assim, eu tenho agora convicção do que eu sou como liberal, e eu tenho convicção de onde eu posso pesquisar, de onde que eu posso trilhar, de quais figuras que eu posso beber da fonte. Mas isso para mim, enfim, a mim é importante, né? Mas o liberalismo é isso, né? Você realmente entender e respeitar o próximo. Acho que seria, talvez, pudesse resumir. Eu acho que dentro do espectro, né, que até o Alexandre comentou, nós temos dentro do nosso instituto, né, temos os liberais, como você comentou, tem várias vertentes ali dentro. Mas o ponto, a chave que vira, o ponto que separa realmente o nosso pensamento, ele vem do seu indivíduo. Acho que esse que é o ponto principal. O liberal, no nosso instituto, incluindo todos esses espectros que tem, você como indivíduo é o responsável tem, né? Por suas ações e pelos seus resultados. Não é alguém vir de fora, um Estado, alguém, um político vai vir e vai fazer por mim. Não. Eu que vou fazer por mim e eu vou prosperar apesar de. Então é isso que a gente acredita. A responsabilidade e a importância do indivíduo na ação do contexto local. Né? Você falou, mas é bom até frisar, como bons liberais, nós acreditamos que quanto menor o Estado for, melhor é para a sociedade. Aí, que nem você falou, dentro do Instituto tem pessoas libertárias, né? Que acreditam que nem Estado deveria existir, né? Não vou entrar aqui nesse âmbito, porque talvez isso seja um tema até para um próximo podcast, e até pode aprofundar realmente sobre isso. Mas, de qualquer maneira, uma coisa nós somos em consenso. Quanto menor o poder do Estado, quanto menor o poder que uma pessoa pode influenciar na outra em termos de limitar a minha liberdade, limitar o indivíduo em si, melhor é para a pessoa. E o que existir não atrapalhar, né? E o que existir não atrapalhar. Se estiver, não importa se é bastante ou pouco, o que tem não pode atrapalhar a gente a tocar nossos negócios, tocar nossas vidas. Né? Muito bom. Pelo que você está falando, o Instituto ali ele tem, dentro dos associados, um ambiente bastante harmonioso, sim, apesar ali das diferenças, né? Sempre respeitoso. Imagino que tem discussões, talvez acaloradas, algumas não, mas sempre respeitosas. E aí eu queria entender com vocês o que vocês veem, principalmente Vanderlei, que vai assumir a gestão do Instituto no ano que vem, quais são os desafios que se tem para tocar um instituto como esse e como que você vê um instituto no fim da sua gestão? O que você gostaria que fosse feito para olhar e falar, caramba, foi uma gestão exitosa? Bom,
É uma operação empresarial, por mais que não seja com fins lucrativos, é uma instituição sem fins lucrativos, mas é uma operação empresarial. No fim das contas, temos receita e temos contas a pagar e não podemos ter dívidas, mas é dinheiro que entra e dinheiro que sai. A gente toca ali com muita seriedade, como uma empresa, e a gente estimula com que os associados, os gestores, né, isso a gente estimula até os diretores lá no Conselho de Administração, para que isso seja muito bem desenvolvido, a questão da governança, porque é isso que a gente acaba refletindo nos nossos negócios, né? Então, o maior desafio, como uma operação empresarial, é manter a sua vida financeira, a sua viabilidade econômica. O Instituto ele é mantido pelos associados, os associados que mantêm, pagam mensalidades, os associados que pagam, o Instituto é mantido por nós mesmos. Nós temos alguns parceiros que acabam nos ajudando em alguma forma, mas ele é mantido pelos associados. Tá? Então a gente tem as suas despesas, suas receitas, e esse é o maior desafio, é a gente equilibrar a viabilidade econômica com o nível de engajamento. Porque ele não se faz, não temos funcionários. Não existe funcionários no Instituto. Os funcionários são nós mesmos. Desculpa, eu tive que cortar até, Vanderlei, você que a pergunta foi para ele, mas é bom frisar que nós estamos em cargos de direção, nós estamos em cargos de direção até dentro do Instituto, mas ninguém recebe nada para isso. Pelo contrário. Tudo porque nós queremos ter mais e mais engajamentos. O Instituto é um grupo de pessoas que está engajado, trabalhando de graça e ainda pagando para estar lá, né? Nós, como gestores, trabalhando mais ainda, né? Então, o desafio acho que é esse, é manter o engajamento do pessoal, em fazer um trabalho voluntário, filantrópico, e ainda pagando para estar lá, e manter o equilíbrio econômico. Acho que esse é o principal desafio que a gente tem, e como liderança, manter, né, uma equipe com os brilhos nos olhos. Sim, né? Eu acho que é o principal desafio. E o que a gente espera como legado no final da gestão é, primeiro, solidificar essa questão da governança, a gente estabilizar isso de uma forma bem mais robusta, e manter o nível de balanceamento dos associados. Agora está saindo gente, né? Está saindo o Robert, o Alexandre, a Dani, então vão se formar a Luminai agora em janeiro. Então vai começar a sair pessoas e vai entrar. Então a gente mantém esse equilíbrio harmonioso. Sim. Porque a gente tem um custo fixo e a gente tem que ir mantendo, né? E, em resumo, acho que o brilho no olho. Esse vai ser o principal desafio, é a gente fazer com que as pessoas queiram fazer algo, acender essa chama dentro dos corações e da alma das pessoas, manter o brilho nos olhos e fazer algo maior. Porque você pensa assim, se um indivíduo ele tem tanto poder assim sobre ele mesmo, né, e sobre as pessoas com quem ele influencia, imagina se a gente realmente puder aglutinar mais e mais pessoas com esse engajamento, né? Então o que a gente não pode fazer? Eu não vou estar na próxima gestão, mas se eu pudesse dizer a minha opinião, né, do quais são os desafios, acho que os desafios realmente é você tentar, como instituto, acho que essa é a palavra, tentar, porque a gente não tem como garantir isso, né? Isso vai do indivíduo. Mas tentar você fazer com que a nossa sociedade ela possa mudar para melhor, assim, sabe? Entender quais são os nossos pilares, entender o papel do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, entender o poder do indivíduo. Até queria aproveitar esse teu gancho e fazer uma provocação aos nossos telespectadores, nosso público, né? Muitos querem posições de liderança, muitos querem. Poucos estão, às vezes, habilitados a isso. E você, que quer ser um líder melhor, comece por você. Comece por você. E esse começar por você não é estando numa cadeira, assistindo uma palestra somente. Às vezes é participando, é fazendo algo diferente. E errando, né? Errando. Você vai errar. E uma coisa que eu falo sempre, aqui dentro do Instituto é o lugar para você errar. Então você testa, treina, lapida, faz todas as operações, a gente está aprendendo, todo mundo está se desenvolvendo para não errar lá na sua empresa, nos nossos negócios, nas nossas empresas, nas organizações. Minimizar esse erro, né? Exatamente. Então, se você quer realmente fazer algo diferente na sua empresa, comece por você. Se você quer realmente fazer algo diferente nos seus negócios, na sociedade,
comece. Comece pequeno, comece com o que tem. É o que nós temos. O que nós tínhamos quando começamos? Nada. Vontade. Né? Vontade. Nada. Eu acho que não tínhamos. A primeira coisa que nós compramos foi aquele. O PIN. Foi a primeira. Não tínhamos nada. Só tínhamos patrimônio do. Exatamente. A única coisa que nós tínhamos era o brilho no olho de fazer algo melhor. Então, comece. Bom, acho que depois de uma fala dessas não tem nem muito mais o que a gente cobrir. Eu acho que já vai encaminhando aqui o nosso podcast para um final desse primeiro episódio. Queria só ouvir se vocês têm aí coisa de 1 minutinho, uma palavra final de cada um. 1 minuto? Então tá. Como pessoa que está me formando, eu fico um tanto quanto triste por sair, né, do dia a dia do Instituto, mas eu entendo que precisa dar espaço para novas pessoas assumirem novos desafios e fazerem melhor do que nós estamos fazendo, né? Então, minha mensagem final é boa sorte, Vanderlei, boa sorte aos associados. Não vou deixar o Instituto, né? A gente vai permanecer lá, e se tudo der certo, e vai dar certo. Mas, assim, acredite em você. Acredite no indivíduo. Você tem poder. Não deixe o Estado falar que você não tem, não deixe ninguém falar que você não tem. Só que isso demanda desafio, isso demanda muita leitura, isso demanda muita disciplina, isso demanda muita noites de você pensar em quem você é. Então, mas acredite, você tem poder, o indivíduo tem poder. Muito bom. É isso mesmo. Bom, eu gostaria de convidá-los a sair de trás do computador. Muitos acabam sendo ativistas de rede social. Saia daí. Você está insatisfeito na sua empresa? Você está satisfeito com os seus negócios? Você está satisfeito com o seu mercado? Saia, mova-se. Venha fazer parte de algo diferente. Seja nosso instituto ou outra instituição, Sim. Mas movimente-se. Faça a diferença. Ninguém vai fazer por você. Se você não levantar e fizer o que tem que ser feito, ninguém vai fazer. Então a gente começa com a nossa atitude. E o líder melhor, ele é uma pessoa de atitude. Não está satisfeito? Faça o que tem que ser feito de que forma que fique bom. Se não ficar bom, faça de novo. Se não ficar bom, faz de novo até dar certo. Eu acho que essa é a mensagem. Venha conosco, venha fazer parte da nossa história, da nossa jornada. Nós criamos o Instituto, eu, Alexandre e o Marcos, criamos com muito carinho no início, falando da turma fundadora também, né? Sim. Mas o Instituto é perene. A ideia é que ele fique ao longo do tempo e forme grandes empresários e grandes líderes, grandes gestores e, por que não, políticos. Mas não vai formar se você não vir fazer parte dessa jornada, dessa história. Venha conosco. Acho que é isso então, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Esse foi o primeiro episódio de muitos que virão aqui do podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Hoje eu acho que vocês puderam conhecer um pouco melhor o que é um instituto, quem faz um instituto e o que faz um instituto, né? Qual é a vontade dele, o que é o objetivo. Nos próximos episódios, a gente vai tentar sempre trazer algum palestrante, algum convidado, para que vocês aí do outro lado da tela tenham também um pouco da experiência que os nossos associados têm no dia a dia, nos nossos eventos de segundas-feiras. E é isso. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço novamente aos nossos parceiros aqui do Catarina House. E é isso. Boa tarde e até a próxima. Obrigado. Até mais.